Olá, amigos zumbideiros, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar da diferença, ou se há alguma diferença entre as gradações de zumbido. A gente sabe, ouve muito falar do zumbido severo, mas também existe uma categoria que é chamada de zumbido incapacitante. Que história é essa? Vamos conversar sobre isso hoje. Vocês me fazem também me sentir bem, sentir que o que eu faço nessa busca por informação sobre esse problema, nessa busca pela sede que a gente tem de entender uma coisa que a ciência tem, até a ciência tem dificuldade, que é o zumbido no ouvido. Mas conversando um pouco, eu converso por aqui pelas mídias sociais com vocês, eu percebo que vocês são pessoas especiais. Tenho certeza disso porque vocês lutam a boa luta e vocês entendem quando a gente fala de ciência, fala de claramente do que é importante mesmo para a gente. E eu acho que há muitas pessoas assim. Eu conheci várias pessoas nesse ano e meio que eu tô com o canal, e eu tive uma recepção espetacular. Pessoas que só precisavam ouvir uma palavra amiga, uma palavra que pudesse decifrar um pouquinho esses meandros da ciência envolvido no estudo, no entendimento do zumbido. E vamos continuar todos nós juntos aí com aqueles 3 Fs que eu costumo falar aqui, que é força, foco e fé, que também é muito importante. Ok, pessoal? Mas vamos lá. E o que é um zumbido severo? E o zumbido incapacitante? Ele é mais forte ainda que o severo? Como que é essa história? É feita uma gradação, né, dos tipos de zumbido, mas essa gradação que a ciência fez, mas com observação subjetiva dos portadores, né, pesquisando o quão alto é o zumbido. Como o zumbido não é uma coisa mecânica que possa ser medida facilmente por equipamentos, né? Você consegue medir mais ou menos com um tomógrafo muito especializado, equipamentos eletrônicos muito complicados, e tem que ser muito específico e chega a ser invasivo, dado os eletrodos, etc., que você tem que aplicar, que você tem que para conseguir detectar imagens da atividade de excitação do nervo, das estruturas nervosas do ouvido interno e do cérebro. Então se faz, por exemplo, a chamada acufenometria, que é a medida da intensidade do zumbido, mas é muito subjetivo, né? Na maioria das pessoas isso é o mais comum fazer. Eu fiz e deu que meu zumbido precisava de 35 decibéis para ser mascarado. Com isso poderia-se considerar esse o volume, que é um volume muito alto, mas que é um volume muito mais baixo do que uma conversa, duas pessoas conversando.
Mas é muito complexo, então chegou-se, né, à conclusão de que, dependendo dessa avaliação subjetiva, as pessoas indicavam e houve daí, né, pela ciência, uma subdivisão de gradações, que é um zumbido levíssimo, que é a grande maioria, né? Aí tem o leve, né? O levíssimo seria aquele zumbido praticamente imperceptível, só perceptível num silêncio absoluto. O leve seria só perceptível também no silêncio, mas seria mais fácil de perceber. Aí tem o moderado, né, que é um pouco maior que o leve. Depois tem o zumbido severo. Quem tem zumbido severo sabe que é severo. Como sabe? Também de forma subjetiva. Quando alguém coloca uma enquete, por exemplo, no Twitter, no Google ou no Facebook, perguntando de 0 a 10 como está seu zumbido hoje. Quem tem zumbido severo vai dizer que está 10 para cima. Eu sempre até brinco, meu zumbido sempre está 12. De 0 a 10 ele sempre está 12. Né? O meu zumbido ele ele é do tipo constante, ele não diminui e não muda também. Mas só que ele aumenta conforme eu vou perdendo a minha audição no ouvido esquerdo, o zumbido fica maior, mais alto, né? Eu tenho uma percepção de que ele está mais alto. Aí vem a história, e esse tal de zumbido incapacitante? Mas essa história, gente, o incapacitante na verdade tem muito a ver com o enfrentamento psicológico que você tem. Eu já tratei aqui nesse vídeo sobre a psicologia, o zumbido e a psicologia, né? De como cada um enfrenta, mas essa informação que eu tenho agora para vocês é um pouco diferente, que ele trata, que eu vou falar mais profundamente do que é. O que é alguma coisa sem incapacitante? Eu lembro de um filme que uma vez 2 prisioneiros numa cela começaram a brigar porque um deles ficou irritadíssimo com o barulho do cortador de unha que o outro estava usando para cortar a unha dos pés. Então é mais ou menos assim. Um barulho ele pode te incomodar mais ou menos dependendo das suas condições psicológicas, entendeu? O meu zumbido ele está tão severo que eu garanto para vocês que não há nada que consegue mascará-lo. Inclusive vocês estão ouvindo barulhos aqui da rua, que é uma dificuldade que eu tenho em gravar vídeos, inclusive. Mas antigamente, eu já disse aqui em outros vídeos meus, né? Inclusive nesse aqui que eu falo de aceitação, eu tinha uma dificuldade com qualquer barulhinho. Hoje eu tenho que dormir com som de chuva. Já não é mais para mascarar, porque nada mais mascara, mas é para fazer a terapia sonora, para eu desviar a minha atenção do zumbido. No começo, quando o meu zumbido estava bem baixinho, não era severo, eu não tinha tantos problemas psicológicos com ele. Eu percebi que eu tinha um zumbidinho ali. E levei durante quase um ano sem tanta preocupação. Eu lembro que eu cheguei aí no otorrino, porque quando começou foi por coisa estranha, sabe, né, uma coisa desagradável. Vou no otorrino e ele me perguntou de 1 a 10 qual que era
a nota que eu dava, né, de incômodo pro meu zumbido. E eu lembro muito bem que eu falei 7. Gente, isso foi assim, tipo, 2 meses antes dele explodir de repente. A partir de então, qualquer questionamento, eu sempre, desse tipo, né, de nota, eu sempre diria que é 10. Porque ele se tornou muito forte. Agora, eu vou falar uma coisa que parece incrível. Isso aconteceu, essa explosão foi no meio do ano de, eu acho que 2018, 19, 20, 21, 3 anos até. Mas quando aconteceu essa explosão, né, desde quando aconteceu para hoje, eu posso dizer que o volume dele dobrou. Só que quando aconteceu naquela época, eu daria nota 10. Então, que nota que eu daria hoje? Que a minha sensação é que ele dobrou de volume. Eu nem pensava que eu podia ter um zumbido tão alto. Mas naquela época eu tive depressão. Eu emagreci horrores em semanas. Uns 6, 7 quilos de emagrecimento em questão de menos de 2 semanas. E eu estava com dificuldade de ir trabalhar. O termo incapacitante significa algum problema que você tem que incapaz de você fazer as coisas cotidianas, como trabalhar, como se divertir, como sair, como conversar com os amigos, como se interessar pela vida. E eu tinha, naquele momento eu perdi essa capacidade. Eu ia arrastando para o trabalho. Arrastando. Foi uma coisa muito difícil. Agora hoje, o dobro, e eu não falo que é incapacitante. Então, o que eu quero dizer? O que eu quero passar para vocês hoje? Se você está sentindo se você está tendo essa depressão e até momentos com pensamentos suicidas, não caia nessa. Eu garanto que isso vai passar. Calma, gente. Calma. Passou para mim. E eu hoje não tenho mais zumbido incapacitante. Eu tenho um zumbido extremamente severo, alto, que me incomoda muito. Eu não consegui me habituar ainda, estou na luta. Mas justamente pelo processo da terapia de habituação, fazendo direitinho, um zumbido que é o dobro do que foi quando explodiu, eu posso dizer que está 50% muito menos incômodo para mim hoje, mas é por causa da habituação. Então eu estou me habituando. Hoje eu fui para o centro da cidade comprar umas coisas, fiquei umas 2 horas lá, comprei o que tinha que comprar, apesar das dificuldades das lojas fechadas, etc., semi-abertas, né, da pandemia, etc., com todo cuidado, né, com uma máscara especial, tudo isso. E quando eu voltei, eu estava no carro voltando para casa, eu pensei, poxa, o tempo todo que eu fiquei procurando as minhas coisas, comprando, passando de loja para loja, eu não pensei no zumbido. Olha que maravilha. Então, o zumbido já não me impede mais de fazer as coisas cotidianas, não me impede mais de trabalhar, não me impede mais de sair, não me impede mais de viver, de curtir a vida, de curtir as pessoas que eu amo, apesar das dificuldades da pandemia. Eu diria que não me impediria mais de sair, de curtir a vida por aí, mas ninguém está saindo. O ideal é que não saia mesmo, eu não estou saindo, né? A não ser por extrema necessidade, como eu falei, comprar as coisas que eu precisei hoje, com todo cuidado. Mas o resumo é isso. Ele, para mim, e o meu zumbido, ele é extremamente forte. É quase que uma turbina de jato no meu ouvido esquerdo. No entanto, não é incapacitante para mim. Então, o fato de ser incapacitante não tem a ver com o volume. Uma pessoa com problemas psicológicos, com problemas emocionais diversos, que tem um zumbido que seja 1/10 do que é o meu, pode
agir como se o zumbido fosse incapacitante. Quer dizer, na verdade ela pode ter um zumbido incapacitante para ela. É lógico que zumbidos muito mais fortes têm mais potencial para ser incapacitantes, isso não tenha dúvida. Então, se você está se sentindo incapacitado, saiba que é compreensível, porém não se preocupe que isso seja necessariamente a característica do seu zumbido. É mais uma questão da característica do seu psicológico hoje. Lute, como eu lutei, para se habituar, para se aplicar no protocolo da terapia da habituação, que eu falo nesse vídeo aqui, que é um vídeo muito importante, que explica direitinho como que é o protocolo. É coisa simples, você não precisa consultar ninguém, você pode fazer sozinho, assim como eu, só tendo aquela questão de força, foco e fé, que eu garanto para você que ele vai deixar de ser incapacitante. Então, gente, esse é o recado que eu tenho que deixar hoje para vocês, que eu sinto que eu tenho que passar para você todas as informações, porque gente como esses amigos que eu falei no começo do vídeo me fazem ter forças para continuar estudando e passando as informações para gente que eu sei que está sofrendo, mas que vai poder ter uma vida muito boa, muito tranquila, se lutar. Então, quando eu falo da força, é a força para ir para a luta. Quando eu falo do foco, é o foco para saber contra o que você está lutando. E a fé é a fé que vai dar certo, vai funcionar. E você vai se habituar. Assim como eu estou conseguindo. Porque apesar de eu ter o dobro do volume que eu tinha, né, quando explodiu o meu zumbido, eu estou muito, mas muito melhor hoje. Ok, pessoal? Queria pedir para vocês se inscreverem no canal e dar um like. Sempre lembrando que quando você dá um like, o Google vai indicar o vídeo para outras pessoas também que precisam saber, que precisam de uma palavra de esclarecimento, de conforto também, por que não? Porque o esclarecimento também conforta, sobre o zumbido. Ok, pessoal? Grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.